eu queria trazer o impacto dessa mudança. Repito, a palavra certa não é mudança. Dessa oficialização do jogo na noite de segunda-feira. Tá? Você conhece a torcida de Santa Cruz, comportamentos, força de mobilização, perfis de jogos. O quanto esse jogo na noite de segunda-feira afeta direta ou indiretamente a atmosfera da Arena de Pernambuco. E repito, ou melhor, e pergunto, não é debate voltar esse jogo pro Arruda, né? Fred, vamos lá. Primeiro que eu acho assim um absurdo, tá? Não existir a possibilidade de a gente ter um jogo na Arena de Pernambuco, às 4 da tarde do domingo, por exemplo, porque o Náutico tem um jogo nos aflitos às 7 da noite, sabe? E Assim, Arthur, hoje só peço licença, eu estava conversando com o Celso, a gente estava conversando com outras pessoas, até um torcedor de Santa na, numa reunião que a gente teve, e eu estava dizendo, veja só, podia até puxar para as 3 o do Santa, se fosse o caso, para distanciar ainda mais. E Celso, não vai. Eu disse, Celso, mas podia. Puxa o do Santa para as 3 e o Náutico para as 8. Celso, não vai. Não vai. Celso tava, sabe, parecia um esquete de humor. Eu tentando uhum. criar argumento e Celso não vai. Aí Celso vira para mim e pergunta: Você já viu alguma vez na sua vida a polícia daqui ceder quanto a isso? Eu disse: Não. Então não vai. Eu ainda usei aquele argumento, mas faz um carnaval com palcos descentralizados na cidade inteira no interior e não faz 2 jogos, um às 3 da tarde em São Lourenço e outro às 8 da noite nos Aflitos. Celso não faz. E horas depois veio a confirmação. Celso tinha razão. Não adiantava eu quebrar a cabeça com tentativas de ajustes. Não faz e pronto. É assim que funciona a polícia de Pernambuco, né? É um completo absurdo, sabe? Porque na justificativa que a gente viu até na reportagem, a primeira que saiu, dizia que não podia ter dois jogos na mesma cidade. Nem na mesma cidade os jogos são. Já começa daí. Beleza que são cidades próximas ou na metropolitana de Recife, mas nem na mesma cidade as partidas são, sabe? Assim, é um completo absurdo, não são jogos no mesmo horário, são horários diferentes. Então é realmente uma falta de vontade, sabe? É uma falta de querer fazer acontecer como já aconteceu. A gente já viu acontecer várias vezes. Isso provavelmente vai ter Há novos cenários muito em que isso. tempo, viu? Ano Faz passado tempo. teve, Fred. Ano passado teve uma rodada no Pernambucano que jogou o Sport contra o Retrô e o Santa jogou contra o Flamengo de Arco Verde no mesmo dia. Agora, uma lembrança muito boa que o Um pessoal foi de trouxe no tarde e outro foi Twitter. 8 da noite, eu acho. Não foi tipo 6 da noite, não. É. Eu acho que outro Mas foi noite, veja, noite. uma lembrança muito boa que o pessoal teve que eu acho que se encaixa muito. Teve essa partida, o próximo jogo ia ser o clássico entre os dois. Assim, eu vou dizer aqui que supostamente a ideia pode ter sido deixa acontecer, qualquer coisa a gente já tem a justificativa para um público único no clássico, sabe? E assim, isso é uma realidade que se tem que procurar soluções porque invariavelmente vai acontecer. A gente vai ter, por exemplo, Copa do Nordeste, em que a última rodada tem que ser todos os jogos no mesmo horário. E aí, se a gente tiver Santa Náutico e Sport jogando? E dois tiverem que jogar no mesmo em Recife na mesma rodada, sabe? Então assim, não dá para não existir uma solução em que as equipes elas possam jogar, mesmo que se mude horário, sabe? E aqui, assim, teve muita especulação de que não, vai mudar o jogo do Náutico de horário. O Náutico não tem nada a ver com isso. O Náutico tem seu jogo lá e assim, o Náutico já tinha seu jogo marcado e beleza. O que tinha que ser feito era um esquema para que o jogo do Santa Cruz se encaixasse, né? Para que ele acontecesse no domingo. O primeiro ponto que eu falo é que, primeiramente, deixar claro que é um absurdo a gente não ter a possibilidade do Santa Cruz poder jogar no domingo. Dito isso, passando para a decisão que foi colocada na segunda, pelo menos momentaneamente, né, porque a gente até está vendo aqui no NE45 a notícia falando que o Santa Cruz vai seguir tentando. E aí o que eu vi sendo comentado, Fred, aqui não é uma informação minha, mas Mas me parece uma apenas tentativa muito tentativa, né? Não, mas o que eu vejo reverberando nas redes sociais, em grupos do Santa Cruz, mas assim, eu estou reverberando os boatos, tá? Não é uma informação minha.
é de que o Certo. Santa Cruz vai passar a terça-feira tentando ainda modificar essa partida para ser no domingo, e que caso não tenha sucesso, vai tentar levar para o Arruda. É Isso foi o que eu isso. vi sendo comentado. Porque assim, segunda-feira de noite é o melhor horário? Não. Mas segunda-feira de noite na arena é que é algo assim sem a menor condição. Porque para você conseguir chegar nesse horário, sabe Deus que horário a pessoa tem que sair de casa, considerando todo o trânsito que vai ter de dia de semana, para conseguir chegar a tempo no estádio. Eu Então, acho que eu acho que no Arruda, talvez, só finalizando, Watts, eu acho que no Arruda você conseguiria pelo menos mitigar esse problema. Porque a limitação de 30 mil pessoas no Arruda, assim, dificilmente na arena, eu acho que na segunda de 8h30 da noite ia conseguir mais do que 30 mil. Então essa limitação, ela se torna algo que é uma limitação geral para qualquer um dos cenários. Falar, se quando eu tentar acalmar meu cachorro aqui. eu acho que o apelo para você ter o jogo num horário bom, ainda mais visando que vai ter um bom público, nós também espera um bom público nos aflitos, é válido, mas tem que entender aonde você deve pressionar. Por exemplo, a pressão na federação, nesse caso específico, eu acho que não vai adiantar muito. Tá? Eu acho que teria dois polos aí, que são dois polos que conseguem decidir de fato isso. Um é a polícia, como o Fred colocou, Que é o principal, né? eles vão mudar a visão deles, eles vão assim pelo... É a lei do mínimo esforço, né? O que rege as forças policiais é a lei do mínimo esforço. E o outro, que na verdade é o que decide de fato, é o diretor de competição da CBF. É ali que é decidido. Não é a Federação Pernambucana, não é a prefeitura. Não, veja só, ele não passa por cima da polícia, não. Não, mas a decisão vem dela baseado no que a polícia já definiu. Eles Sim, sabendo exatamente, que a polícia não permite 2 jogos na mesma data, eles definem a data dessa forma e aí só lá que você consegue mudar. A pressão de Evandro, não sei se vai adiantar muito não, inclusive a gente sabe, é público. Não, eu acho que a pressão em Evandro é para Evandro tentar levar a pressão à polícia. É isso. Eu acho que o Santa Eu Cruz acho teria que fazer uma pressão via governo do estado. É, exato. É Eu acho melhor que do que Evandro Evandro. aí é para você utilizar, assim, eu não sei se é isso que está sendo feito, tá? A gente tô comentando aí o que Atos trouxe. Eu acho que se o Santa está fazendo a pressão na federação, é para ter ele como ator político pressionando também o governo do estado para que consiga ter a pressão na polícia, que para mim no final do dia é quem vai definir. Porque o diretor de competições, como o Fred falou, assim, vai depender do que a polícia liberar ou não. Ele não vai poder se sobrepor. Se a polícia disser, não pode ter no domingo e acabou, assim, o diretor de competições pode dizer, não, mas tem que ser no domingo. Não vai acontecer. Né? Então, no final do dia, tudo depende disso. E O essa que eu soube é isso. E Essa essa linha esse- correta, tá? Desculpa, Cássio. É só para Vai. dizer que a linha que Arthur acabou de escrever aqui é a linha correta. Assim, deixando totalmente o clubismo de lado, para não achar que existe, por exemplo, a possibilidade, que poderia existir, tá? Vamos aqui tratar na real. Poderia existir. Ah, não, muda o jogo do Náutico, muda o jogo do Sport. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque isso já está definido lá, inclusive o jogo do Náutico é jogo da TV. A única possibilidade do Santa trazer esse jogo para o domingo é essa mudança pela polícia. Qualquer outro cenário, aí já é perder energia, porque não vai acontecer, não. Não, eu acho que nem o Santa mais está. Se é que tentou alguma coisa nesse sentido, eu acho que nem o Santa mais cogita, né? Esse Eu acho que não sentido. tentou, Porque... Fred. Eu falei mais na questão do torcedor, que sempre Sim, coloca sim, suas sim. opiniões, para poder não acabar gastando energia por um caminho que não vai dar em nada. É. O jogo do esporte já é no sábado. Veja, primeiro, a Série A tem uma complexidade de TV, distribuição de TV, escolhas de TV, dinheiro investido e calendário das equipes muito grande. O jogo do esporte já é no sábado, numa estratégia do São Paulo jogar uma Libertadores na Colômbia na terça e a volta no Morumbi na outra terça. Então, o jogo do esporte Tanto não tem no o que sábado ser modificado. nem foi especulado, Fred, assim, nem Exato. foi considerada a possibilidade, né? É porque, Fred, hoje em dia, as coisas são muito detalhistas e muito minuciosas. Por exemplo, eu vou dar a visão do Náutico. O Náutico, o ano passado, reclamou muito pela quantidade de jogos na segunda-feira. Porque é óbvio que um jogo na segunda-feira é péssimo. É péssimo.
Jogo numa segunda-feira, meu amigo. O cidadão, ele trabalha até as 18 horas, 17 horas, 18 horas, mas ele tem que chegar em casa. Então, para se locomover, ainda mais no trânsito de Recife, acabou, já é 8 horas da noite, se não mais. Então, Fora a volta, né, Atos? Que horas esse cara vai dormir? Fora a volta depois. Que horas esse cara vai dormir para trabalhar no outro dia? Tem o bater no outro dia, tem levar a criança na escola, enfim, os afazeres do dia a dia. Então, um jogo fica comprometido. Se você visa uma renda, se você visa uma arrecadação de bar, um jogo para segunda-feira, ele está comprometido. O ano passado, o Náutico teve muitos jogos na segunda-feira. E foi uma reclamação que o Náutico tentou ali com o diretor de competições, com a CBF, muito em relação ao ano passado, e trouxe essas reclamações para esse ano. E nesse ano, o Náutico conseguiu trazer mais jogos para o final de semana, principalmente para o domingo. E os jogos que tinha na segunda-feira já estavam todos pontuados, que inclusive o clube também tentou, em cada caso, tentar tirar. Por exemplo, o Náutico jogou contra o Maringá na segunda-feira. O Náutico tentou trazer aquele jogo para uma outra data, para trazer para o domingo, para o sábado, e não conseguiu. Mas foi garantido a ele que nenhum jogo para frente seria colocado para uma segunda-feira, tirando do domingo, por exemplo. Então, hoje em dia, os clubes eles estão com um foco muito grande. Eles já sabem que daqui a 3 meses eles vão ter um jogo numa segunda-feira que vai prejudicar a sua renda. Então, é difícil você fazer essas mudanças, porque são muitos interesses envolvidos no futebol hoje em dia. Cássio, levaria pro Arruda, eu levaria pro Arruda o jogo. Só fazer um contexto histórico que passo rapidinho aqui, quando o Arthur falou que faz tempo, e de fato faz tempo, mas até os anos 90, não sei se no começo do ano 2000, talvez, da década de 2000, mas dos anos 90, na época do Todos com a Nota, já no final dos anos 90, os três jogavam no Recife ao mesmo tempo. Eu digo isso porque eu sempre dou o exemplo da primeira rodada do Pernambucano de 98, que é o primeiro Pernambucano Todos com a Nota. Foram 8 mil, ou seja, ninguém sabia quantos ingressos ia trocar, e depois foi muito mais do que isso, mas a primeira semana foram 8.500 na ilha, acho que 6 mil no Arruda e 4 mil nos Aflitos. Os três jogaram ao mesmo tempo. E isso aconteceu, só para dar esse exemplo, isso acontecia. Aí, ali em meados da década de 2000, não sei até quando os três jogaram simultaneamente, mas jogando pelo menos dois ainda acontecia, como foi o grande exemplo, a rodada final da Série B de 2005. Que foram quase, para quem não conhece, Arruda e Aflitos, ele fica quase um pouco mais de 3 quilômetros um estádio do outro. E a rodada final da Série B foi no Recife. Santa e Portuguesa no Arruda. 100 mil nos dois jogos. Santa e Portuguesa no Arruda, Náutico e Grêmio nos Aflitos. Foram 65.023 torcedores no Arruda, Santa venceu a Portuguesa, e no outro jogo, a vitória do Grêmio, foram 29.890 torcedores, que é simplesmente o terceiro maior público da história do Náutico, do Estado dos Aflitos, da história dos Aflitos. E esse Santa e Portuguesa, se eu não me engano, é o maior público do Santa contra um time que não seja Náutico ou Sport. É o maior público do Santa sem ser um clássico. Então, os dois públicos absurdos, com quase 100 mil pessoas, você somando os dois, aconteceram. Detalhe, eu estava nos Aflitos, terminou o jogo, fui andando na rua, porque tinha a parte... Cássio, esse seu exemplo... Isso não volta. Isso eu acho que não volta, mas não é porque não volta, porque não dá para voltar. É porque é um pouco do que Fred falou em relação à relação de Celso, que diz assim, na hora que o Celso falou aqui, ele não falou com um estudo de causa, não, falou por percepção. Foi uma coisa percepção. Tipo, a Polícia Militar de Pernambuco não cede para nada. Ela não cede absolutamente nada. Então, ainda que você crie cenários onde, será que esse é um caso excepcional? Os três estão jogando nesses horários, o Náutico já começou a vender ingressos, o Sport é da primeira divisão, não tem como dar, é uma relação econômica muito maior. O Santa é um jogo do ano, nesse momento pode ser o jogo do ano do Santa, até esse momento é o jogo do ano do Santa, e sabendo com todo o problema de mobilidade, porque assim, a Polícia Militar está atrelada ao Estado, a Arena Pernambuco também está atrelada ao Estado. Por que jogar na segunda-feira na Arena Pernambuco é um problema? Porque o Estado ele não consegue oferecer a estrutura necessária para que o jogo na segunda-feira seja ok. A mobilidade não funciona tão bem. Porque se isso acontecesse, ninguém estaria... Você ia ficar todo... o jogo do Santa foi para segunda-feira, fica na greia ali de torcedor e tal, porque tá na quarta divisão, mudou o horário e tal, mas assim, no fim das contas, beleza, bora segunda-feira. Mas o que é que está se fazendo? É um problema aí segunda-feira de noite. E aí é uma coisa, veja, é um problema criado literalmente, um problema criado pelo Estado.
É um problema criado pelo que fez o estádio ali onde fez. E nesse caso, o Estado não dá uma alternativa para uma situação como essa. O Santa não precisava deixar de jogar na Arena de Pernambuco, mas está mais do que provado que jogar durante a semana com expectativa de 20, 30 mil pessoas é um caos, pô. É um caos. E a torcida do Santa, que não joga muito na Arena de Pernambuco, ela não tem. O torcedor do Santa, no fim das contas, ele não tem muito essa experiência, tá? Que o torcedor do Náutico e o do Sport tem. O torcedor do Santa, na verdade, se esse jogo for na segunda-feira, ele vai ver, ele vai ter um pouco. Os que forem vão ter a experiência do que os torcedores do Náutico, durante muito tempo, e do Sport em vários jogos também, passam nesses jogos na Arena de multidão à noite. É um problema. E não ceder para nenhum caso é muito ruim, porque é só tirar, até que. E não vai adiantando. E no fim das contas não adianta. A Campeonato Paulista, às vezes quando a gente até esquece, tá a torcida única aqui, né? E lá em São Paulo também, desde 2016. Continua tendo tapa, meu irmão. Assim. Mas diminuiu. Mas continua tendo tapa, pô. Continua tendo tapa. E a torcida única. Só um ponto. Enfim. Antes de você completar, só um ponto que é o seguinte. A gente gravou um vídeo esse ano no Carnaval. Acho que foi eu e Cássio que gravamos esse vídeo. O título do vídeo era Por que só em Pernambuco não pode? E esse vídeo a gente mostrava Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. A gente mostrava os efetivos reunidos nesses estados, os efetivos de Pernambuco. Porque quando o Cássio traz o exemplo da fatídica Série B, tá, de 2006, quando o Cássio traz esse exemplo, de 2005, quando o Cássio traz esse exemplo, ele vai passar na cabeça de todo mundo. Não, veja, ali era um cenário absolutamente especial e não tinha o que fazer. Mas o que a gente está dizendo é que é possível fazer. Porque o carnaval, um dia qualquer de carnaval, qualquer que seja dos dias de carnaval, é muito mais complexo do que 2 jogos ao mesmo tempo. Tá? Ainda mais sendo esses 2 jogos, e a gente aqui também não tem frescura em dizer, sendo esses 2 jogos Santa Cruz e Náutico. Há uma rivalidade das organizadas. Porque assim, vamos lá. Quem não é organizada causa pouquíssima preocupação. Há um choque das organizadas de Santa Cruz e Náutico? Mas há quanto tempo não há no Recife? Há quanto tempo não há? Um jogo envolvendo a organizada do Sport e a organizada de Santa Cruz, a gente tem vários episódios recentes de extrema violência. Então seria algo de risco, porque a gente sabe como funcionam os terminais. Mesmo os jogos sendo distantes, a gente sabe que o raio de preocupação ele hoje é quase que o tamanho da região metropolitana. Mas Santa Cruz e Náutico, eu acho que poderia ser operado, obviamente que não seria operado de forma mecânica. Seria operado com esforço real. Inteligência trabalhando, efetivo multiplicado, mais atenção em todos os locais que envolvam as 2 partidas. Mas é isso, teria que sair do automático do final de semana, porque Tenente X, general, sei lá quem é que faz a escala, ia pegar aqui, minha escala do final de semana tem aqui, tem esses aqui. Vai mexer aí na composição, puxa do mês que vem, dá uma folga uma ali depois, vai ter que pagar um extra aqui. Não, o cara quer aqui, minha escala é essa. Eu não vou mexer em um da minha escala. Essa minha escala aqui não dá conta não. Então não tem jogo. Porque parece que é assim que funciona. É dentro de como a estrutura trabalha na sua normalidade. E não aceitando que seria um episódio em que caberia que a corporação, que a polícia saísse um pouquinho da sua normalidade. Atos, para a gente fechar, porque a gente acaba estendendo muito os primeiros temas e senão a gente não anda aqui nessa noite madrugada. Rapidinho. Na verdade, é rapidinho, Fred. Primeiro que Cássio estava falando sobre o não costume, teve 2 torcedores do Santa que me procuraram para perguntar como é que faz para chegar na arena. Então, por aí você tira que não existe... Chegar é mais fácil, bronca é sair. 10h30, porque cara, se o cara não for transporte público, vai ter que correr para pegar o metrô para voltar. Se não tiver metrô, não for estendido, o cara fica sem ter como sair, vai ter que pegar uma carona. O problema é sobretudo de sair. Isso.
E outro ponto, na verdade, Fred, é só para lembrar para o pessoal, porque às vezes a gente fica tão distante do quais são os motivos que levam a polícia a tomar essa decisão, apesar de a gente não aceitar elas. O motivo é por causa da descentralização da violência, né? Em relação à organizada, né? O argumento é que não é só no entorno do estádio, porque se fosse no entorno do estádio, daria para ter um controle, mas é porque o choque das torcidas vai desbocar em, sei lá, na linha do tiro, na Estrada da Batalha, lá em Jaboatão. Então, você perdeu o controle de toda a cidade, porque a violência, hoje em dia, ela é descentralizada, porque eles se encontram para brigar em qualquer local. Ô Fred, deixa eu só fazer um último comentário aqui sobre essa questão das datas, tá? Que a gente acabou falando muito do jogo de ida, mas saiu também a data do jogo de volta. E aí tem uma notícia boa, que caiu no domingo, 6 da tarde. Então, a questão do calor, por exemplo, já dá uma amenizada em relação ao jogo lá em Teresina do que se fosse 4 da tarde, e foi uma notícia positiva para o Santa. Certo. Sobre o jogo ser segunda, se o torcedor quiser tirar algo positivo disso, é mais tempo de trabalho até lá que o Santa tem para organizar a equipe e de fato tem muita coisa a ser organizada. Se bem que é mais tempo também para o Altos, né? Mas enfim, como o Santa também está precisando acertar alguns pontos no time, essa é uma possibilidade. Alguns torcedores falaram de, por exemplo, ser na sexta. Eu acho que isso é algo completamente inviável, porque a gente já está Não, e falando acho de que tomar agora já decisão na era. Já terça. era, já Para um era, já jogo ser era, na já sexta era, não já tem era, já como. era, já era, já era. E aí Eu um acho que a ponto. única coisa certa é a Ruda ou a Arena. É isso. E aí um último ponto. E eu levaria pro Veja, Arruda. se o Santa passa e chega no mata-mata do acesso, com a tendência do Santa fazer o primeiro jogo em casa, teria o mesmo problema de novo, viu? Porque o Náutico joga no sábado e o Sport no domingo. Então, teria de novo toda essa discussão caso o Santa avance. E é bom já que se o Santa quiser já começar a trabalhar de agora, não esperar avançar. Isso. Porque Sim. vai ser. O do esporte não vai mudar. Ponto. Então, vai ser ter todo um trabalho para tentar modificar o do Náutico. Né? Que aí pode tentar fazer qualquer negociação. Enquanto isso, Fred, a direção do Náutico já vai trabalhar desde agora para vender deixar ingresso, né? não deixar- Exatamente. Ou já fazer um trabalho político para a polícia permitir ter os dois jogos. Enfim, trabalhar de alguma forma para fazer viabilizar ter o jogo no final de semana, né? Uma coisa que eu não entendo sobre isso é o seguinte: é como se fosse parece que tudo é capital político, porque ao mesmo tempo, é como se fosse uma aposta e ninguém parece ter a coragem de dar esse passo. Se um governo, a segurança pública assim, é algo muito discutido na análise do que você acha do governo, se é bom, se é ruim, enfim. Depois de tanto tempo, se um governo, no caso de Pernambuco, conseguisse dar conta disso, eu fico impressionado como não se acha que poderia ser um capital político positivo. Assim, eu disse, conseguiu, depois passou Paulo Câmara, não conseguiu, passou o Eduardo Campos também tem esse problema. Será que o próximo, se for eleito, enfim, aí de repente vem Raquel Lira, que é a atual governadora de Pernambuco, e de repente ela consegue, depois de não sei coisas que ninguém nem lembra, que a gente fica puxando pela memória e simplesmente não lembra, tirando esse exemplo que Arthur falou, e de repente vem e consegue fazer 2 jogos. De monta efetivo assim. Mas não, o medo de dar errado, de simplesmente de não conseguir, é tão grande que deixa desse jeito mesmo. Só que aí, na minha humilde opinião, vai gerando um efeito contrário, que é um efeito de que não sabe fazer segurança pública. Não tem nem a coragem de tentar fazer algo diferente, está simplesmente fazendo o que o antecessor faz, o que os outros fizeram, assim, não tenta dar um passo à frente. É como se fosse, essa resignação, uma resignação de que vai ser assim, ponto final. Eu sempre fico pensando, o primeiro que chegar e conseguir fazer isso, ele vai capitalizar isso demais, pô. O primeiro que voltar, diz, sabe a coisa, abraça, eu vou fazer isso aqui, o futebol vai voltar a ter um pouco mais de paz, em vez de simplesmente, não, como o Ato fala, violência descentralizada e pronto, é descentralizada e não tem o que fazer. A gente faz o trabalho de estudo, faz tudo, mas não adianta. No fim das contas, não adianta porque você acaba tolhendo tudo que as torcidas precisam fazer. O primeiro, assim, que entender que eu acho que o futebol tem uma capacidade para isso, inclusive de aprovação, que entender que ele pode gerar essa aprovação. Enfim, eu espero ainda ver isso acontecer aqui em Pernambuco. Eu acho assim que eu acho inaceitável que a gente só caminha para trás nesse ponto. Ô Fred, eu não consegui completar, só para você passar agora. O que eu falei não foi uma bravata pura, porque o pessoal lá do Náutico
estava acompanhando o jogo do Santa e assim que o Sergipe bateu o último pênalti, veja só como as coisas são com tanto interesse. Assim que o Sergipe cobra o último pênalti e o goleiro do Santa defende, já teve mensagem para o diretor de competição e olha, eu quero a garantia do meu jogo. Aí a turma lá, posso ficar tranquilo que o jogo está garantido. Então o interesse é muito grande. A turma estava com outro interesse no jogo, né, Atos? Vamos combinar aí. Não, eu tô.